Oi pessoal, então esse é o vídeo pré-aula da semana 03. A gente começa então a estudar as peças tracionadas. Geralmente a gente faz essa divisão. A gente estuda o dimensionamento das peças pelo tipo do esforço, tração, compressão, flexão, torção e assim sucessivamente, tá? Então, muitas vezes as peças nas estruturas de aço estão sendo tracionadas, tá? Essa tração ela pode ser simples, né, ou acompanhada de flexão, por exemplo, tá? Flexo-tração. Nesse caso a gente vai estudar a tração simples, tá? Tem vários tipos de peças que podem ser tracionadas e algumas delas são essas aqui, tá? Bom, essas peças elas são unidas por uma chapa chamada chapa Gouget ou chapa de nó, né? E a gente vai estudar então as tracionadas, tá? Isso é feito dentro daquela divisão entre zona 1 e zona 2, ou seja, a zona 1 é a zona onde ocorre o alongamento, onde a gente não deixa que a tensão máxima supere a tensão limite do campo elástico, e a zona 2 ela é a zona de conexão, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui nos exercícios 3.3, na página 19 do resumo de aço, tá? Então, nós temos uma chapa aqui tracionada e é para determinar qual seria o maior valor desse esforço de tração nessa chapa, tá? É uma chapa de 7 centímetros e tem uma espessura de 1/4 de polegada. E os conectores que nós estamos usando são conectores de 3/8 de polegada. Podem ser pinos, rebites ou parafusos, tá? 3/8 de polegada. Bom, aqui a gente por enquanto não vai se importar exatamente com o espaçamento entre conectores, o espaçamento até a borda. Isso a gente vai ver depois, essas condições, tá? Por enquanto, o que interessa aqui é que existem nessa ligação dessa peça, né? Ela é uma peça comprida que está aparecendo parte dela. Ela é conectada por 6 parafusos, no mínimo a gente tem que ter 2 pinos ou 2 parafusos. Aqui nós temos 6 parafusos e cada um deles, né, eles são de 3/8 de polegada, tá? Bom, para o dimensionamento, nós vamos precisar determinar a área bruta, que é a área da peça, né? No caso, a G, gross, G vem de gross, bruta, que é igual a 7 centímetros, vamos determinar isso em centímetros quadrados, vezes 1/4 de polegada. A gente considera a polegada 2,54 centímetros. Então, isso dá um total de 4,44 centímetros quadrados é a área da seção transversal, 7 pela espessura de 1/4, tá? O conector, ele é de 3/8, só que quando a gente vai colocar um conector de 3/8, nós precisamos fazer um furo um pouco maior. Só que o processo de furação geralmente é por punção, mas pode ser por bloqueamento também. Esse processo, tanto faz um ou outro, ou qualquer outro processo que faz um furo no metal, vai deixar uma camada danificada. Então, para observar a camada danificada e a folga que a gente tem que dar no furo para caber o conector, a gente não pode fazer um furo de 3/8 para caber um conector de 3/8, tem que ser um pouco mais. Esse um pouco a mais é 2 milímetros. E
E o dano causado pelo processo de furação é 1,5 milímetros, é considerado 1,5 milímetros. Isso na furação padrão. Então, o diâmetro do furo é o diâmetro do conector mais 0,35 milímetros, ou seja, 0,2 milímetros da folga, furação padrão, e 0,15 centímetros, 15 milímetros, desculpa, do dano causado pelo processo de furação. Isso dá um diâmetro do furo de 1,30. Com isso, a gente pode calcular a área líquida, a N vem de net, líquida, que é a área bruta menos 2 vezes a área de um furo. O furo está rasgando toda a espessura da peça, então a área da área bruta a gente vai tirar a área dos dois furos nessa linha de corte número 1 aqui. Então, 2 vezes 2 furos vezes 1,30, que é o diâmetro do furo, vezes a espessura da peça, 1/4 de polegada. Isso dá 2,79 centímetros quadrados. Então, a área líquida é 2,79 centímetros quadrados. Depois a gente vai aprender a calcular a área líquida efetiva. Por enquanto, a gente vai usar a área líquida. Esse do alinhamento 1. Feito. Então, calculamos as áreas, duas áreas, porque a área bruta vai ser usada na zona 1 e a área líquida vai ser usada no cálculo, no dimensionamento da zona 2. Tá? Bom, e aqui nós temos então calculado a resistência máxima admitida da zona 1 e da zona 2. Da zona 1 a gente usa a área bruta, na zona 1 a gente usa a resistência limite do campo elástico, a gente está usando aço comum, o MR 250. Então, esse aço tem 25 kN por centímetro quadrado de resistência limite do campo elástico. Essa resistência deve ser dividida pelo coeficiente de segurança da zona 1, gama 1, 1,1, e a gente tem o total, então, dessa resistência igual a 100 kN. Calculando da zona 2, nós precisamos fazer esses dois cálculos e comparar os valores obtidos. Nós utilizamos a área líquida. Nesse caso, não é a área líquida efetiva ainda, a área líquida. Multiplicamos pela tensão última do MR 250, que é 40 kN por centímetro quadrado, e dividimos pelo coeficiente de segurança da zona 2, 1,35, gerando 82 kN. Bom, a comparação desses dois valores leva à escolha do menor, porque a gente não pode ter uma ação que supere o valor da menor resistência. Então, o máximo valor da resistência dessa peça é 82 kN. Não se pode ultrapassar 82 porque vai além dessa resistência da zona 2 nesse caso. Então, a zona 2 é que induziu a resistência máxima aqui, tá? Bom, além da resistência, a gente tem uma condição para peças tracionadas com a esbeltez máxima igual a 300, tá? A esbeltez, ela geralmente, né, ela é preponderante no cálculo das peças comprimidas, mas mesmo nas peças tracionadas, a gente limita a esbeltez para evitar vibração devido ao contato da peça, devido a vento. Então a gente limita a esbeltez, tá? Essa esbeltez, então, limite para peças tracionadas é 300. A esbeltez, ela é igual a lambda é igual a L, que é o comprimento da peça, dividido pelo raio de giração da peça, tá? Nesse caso, então, a gente vai calcular o comprimento da peça, comprimento máximo, tá? Bom, essa peça aí, ela tem, então,
uma dimensão, né, de 7 por 1/4 de polegada, ou seja, uma dimensão de 7 vezes 0,64 centímetros. 7 de altura, 0,64 centímetros de espessura. Tá? A gente necessita essas dimensões da peça retangular para calcular o momento de inércia e se usa o momento de inércia mínimo para calcular o raio de giração, que é o I. O raio de giração, então, é raiz quadrada do momento de inércia mínimo dividido pela área. O momento de inércia mínimo na peça retangular, é a maior dimensão vezes a menor dimensão elevado ao cubo dividido por 12. Esse valor é dividido pela área. O raio de giração, nesse caso, fica 0,19 centímetros. Esse raio de giração, ele é então multiplicado pelo valor máximo da esbeltez, 300, gerando um comprimento máximo de peça de 57 centímetros, né? Bastante limitado, tá? Bom, em aula a gente vai ver mais alguma coisa de dimensionamento, né? Em outros exercícios, tá? Um abraço, pessoal.